Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, paramos na página 49, que a gente vai falar um pouquinho sobre as esculturas e as ânforas. Percebam que essa escultura é uma fotografia da cópia romana da escultura de Discábulo, que hoje em dia se encontra no Museu Romano, na Itália. Temos aqui a foto da escultura de Afrodite de Melos, que se encontra no Museu do Louvre, em Paris, na França. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as ânforas. As ânforas elas serviam para guardar bebidas e alimentos, além de serem utilizadas em cerimônias religiosas. Como em outras manifestações artísticas, as pinturas nos vasos contavam as proezas dos deuses e dos heróis gregos, em algumas ânforas também estão representadas cenas de guerra e de grandes comemorações. Aqui, para quem não sabe, verossimilhança é a qualidade do que parece ser verdadeiro ou provável. Harmonia em arte é a ordenação entre as partes de uma obra para obter equilíbrio e beleza. Simetria são características de um objeto cujos dois lados têm a mesma forma, ou seja, que sejam idênticos. Afresco, obra pictórica feita sobre a parede com uma base de gesso ou argamassa. É frequentemente chamada de mural. E ânfora, que foi a que a gente acabou de falar, são vasos de cerâmica com duas asas simétricas, utilizadas por gregos e romanos para carregar aí seus alimentos, suas bebidas, tá? E até como utensílios de arte. Indo para a próxima página, temos aqui algumas perguntas que vocês irão responder. Na sua opinião, os mitos ainda são um tema atual na criação artística? Justifique. 2. Você percebe a influência da cultura clássica grega nos padrões estéticos contemporâneos? Explique. Aqui, para navegar, você pode entrar no Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da Universidade de São Paulo, e pode ali observar, tá? Se você não conseguir entrar no mapa do museu, você pode comentar ali um pouco da história dele, falar ali do acervo dele, das obras que existem nele, tá? Principalmente na parte de arqueologia mediterrânea, tá? Que vai aparecer aí as miniaturas das imagens de objetos artísticos e culturais que se desenvolveram nas regiões do Mediterrâneo, entre elas a Grécia e o Egito. E abaixo, anote o nome das obras que você relacionou com a escultura clássica grega e explique como ocorreram essas relações. Indo para a página 51, a gente tem aqui a contação de mitos gregos. Na cultura grega, os mitos faziam parte da vida cotidiana e eram representados por meio de pinturas, esculturas e textos teatrais e rememorados em rituais festivos. Formem um grupo com 3 ou 4 colegas e a gente vai poder fazer, em questão que está separado dos colegas. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher um mito da mitologia grega, vocês vão ler a história e identificar quais são os personagens, vocês vão conversar com o professor ou com o colega também o motivo da escolha, vocês vão dividir as histórias em partes, tá? E vocês vão terminar a narração em grupo. Vocês podem mandar aí a questão da narração por grupo, tá? Fica a critério de vocês. E vocês vão contar a história da turma. Vocês podem colocar lá no grupo, na nossa aula, que vocês gostaram muito de tal mito. Então vocês vão colocar lá qual mito vocês escolheram e por quê. E se quiser, utilize o espaço abaixo para fazer registros durante o processo de trabalho. Pode ser alguma imagem, um desenho, tá? Fica também a critério de vocês. Na página 52, a gente tem um texto aqui que fala dos mitos gregos como inspiração na arte contemporânea. Muitos artistas se inspiraram até hoje na mitologia grega para compor suas pinturas, filmes, histórias. Um exemplo é a paulistana Tatiana Blas e suas instalações Penélope, montada na Capela do Morumbi, em São Paulo. Tá? Que aí ela mostra um ambiente modificando a sua contemporaneidade. Essa instalação de Tatiana é inspirada no mito grego de Penélope, um ano após se casarem. Ulisses e Penélope precisavam se separar, pois ele parte para a guerra de Troia. O tempo passa e, supondo que Ulisses morre na guerra, o pai de Penélope pede que ela se case outra vez.
Penélope se recusa, dizendo que esperará a volta do seu marido. No entanto, diante da insistência do pai e para não desagradá-lo, ela aceita um novo marido, mas estabelece uma condição. Ela só se casa quando terminar de tecer uma manta, né, uma mortalha no seu tear. Durante os dias, os olhos de todos, Penélope tece a mortalha, mas à noite ela desfaz toda essa mortalha para ela nunca terminar, porque ela não queria se casar e queria esperar o marido dela voltar, tá? Que ela esperava que Ulisses retornasse. Então essa é um tipo de história também, tá? Isso é um tipo de história da mitologia. Aqui a gente pode ver que a instalação dela foi feita toda com linhas. Ó, na obra de Tatiana Baz há um tapete vermelho de 14 metros que vai da porta da entrada da Capela do Morumbi até o seu altar, onde se encontra um tear manual de pedal em que a urdidura do tapete está presa. Aqui, urdidura, para quem não conhece, é o conjunto de fios do mesmo comprimento reunidos paralelamente no tear e por entre os quais se faz a trama. Tatiana Blas aqui, vocês podem pesquisar um pouquinho sobre ela, sobre essa artista, tá? Percebam a questão da obra dela. E ela estende isso por todo o local, por todo o museu. Muito legal, né? Indo para a página 54, a gente vai mergulhar nas imagens. A arte clássica grega, ela priorizava a harmonia e o equilíbrio da composição. Por isso, tornou-se referência para a arte de outros povos como os romanos. A civilização romana se apropria de muitas características da cultura e da arte grega. Na Roma antiga, os deuses e suas atribuições eram praticamente idênticos aos dos gregos. Contudo, os nomes de deuses gregos foram trocados por nomes romanos. Nas obras mostradas a seguir, produzidas na Europa em épocas posteriores da Roma antiga, estão representados deuses gregos que foram renomeados pelos romanos. A primeira obra que a gente consegue ver aqui é do pintor Sandro Botticelli. Ele foi um grande pintor espanhol. E a segunda, quer dizer, na verdade, a segunda imagem é do pintor espanhol Francisco Goya. Aqui temos o Nascimento de Vênus, que é o nome do quadro, de Sandro Botticelli, foi pintado em 1485 e hoje em dia está no Galleria degli Uffizi, em Florença, na Itália. Essa imagem aqui é bem assustadora. Não vou nem aproximar muito não, porque é bem pesado. Aqui, ó, Saturno, 1820 a 1823, de Francisco Goya. Aqui a temática na verdade, é o Saturno devorando, né, um de seus filhos. Essa obra está no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. Responda às questões. A primeira e a segunda imagem se referem, respectivamente, a que deuses da mitologia grega? Com base no que você aprende sobre a arte grega, qual dessas duas pinturas está mais próxima do ideal de beleza valorizado na Grécia Antiga e por quê? 3. Qual dessas pinturas você prefere? Por quê? Converse com os colegas do professor. Eu até imagino qual imagem vocês prefiram. Tem uma leve impressão de qual, né? A gente passando para a página 56, temos aqui uma atividade de criação individual, tá? Que isso aí vocês vão fazer e mostrar para o tio. Desenhando o corpo humano. Na arte clássica grega, a figura do corpo era exaltada tanto na pintura quanto na escultura. Que tal você exercitar o desenho do corpo humano com base nas ideias do verossimilhança? Vocês vão precisar de um lápis, não precisa ser esses lápis 2B, 4B, 6B não, pode ser um lápis comum. Vão precisar de revistas variadas, borracha, cola, folha de papel, tesoura e régua. Procedimento. No desenho do corpo humano, a cabeça é a medida da proporção da altura e da pessoa. Para desenhar a figura de uma pessoa adulta, meça o tamanho da cabeça do adulto e aplique a proporção 7 vezes 5 vezes esta cabeça para determinar a altura da figura. Ou seja, vocês vão colar a cabeça, o pescoço, o tronco, os braços, antebraço, coxas, joelhos, pernas e pés. Tá bom? Vocês vão montar, então, um corpo humano que seria visto como ideal de beleza para os romanos, tá? Aqui para comprovar essas informações, pesquisem em revistas de internet, a imagem de um adulto em pé,
Vocês vão medir com a régua, meça o tamanho da cabeça das pessoas e depois confira quantas vezes o corpo corresponde ao tamanho da cabeça. Desenhe uma imagem do corpo humano com base nessa medida, tendo como parâmetro a imagem selecionada da revista ou da internet. Então vocês vão fazer desse jeito. A página 57, criando uma máscara de gesso de um deus grego. A gente não vai trabalhar essa questão da máscara, porque a gente precisaria de materiais e local para comprar esses materiais. Então, a gente no momento não tem como fazer esse trabalho. Então, vamos pular para o próximo. Caderno do artista. Escreva no espaço azul o que você mais gostou de aprender sobre o tema. Escreva no espaço amarelo o que você mais gostou de aprender sobre o tema. E escreva no espaço vermelho o que você mais gostou de aprender sobre o tema. Na verdade, são 3 iguais, mas você pode escolher o espaço que você quiser. Tá? Agora que você respondeu as perguntas, que tal fazer um registro diferente? Utilize as páginas a seguir para elaborar uma criação artística inspirada no que você aprendeu neste tema. Escolha a imagem e os materiais que preferir e pode-se usar um desenho, uma colagem, uma pintura ou uma fotografia. Como a gente não vai fazer a máscara, vocês podem fazer o desenho da máscara aqui, tá? Ia ficar ótimo. A página 60 continua. A 61 também. E aqui a gente tem a autoavaliação, porque o nosso livro, a nossa unidade 1 do livro do aluno terminou. Então, você vai considerar aqui que você realizou todas as atividades, você participou das conversas coletivas, organizou e cuidou do material de arte, explorou com atenção os materiais, observou com atenção os trabalhos dos colegas, ficou satisfeito com o resultado dos trabalhos, né? Procurou experimentar maneiras novas de comunicar ideais, teve atitude investigativa de experimentação do processo criativo e procurou demonstrar autonomia e ser protagonista do seu percurso de aprendizagem. Vocês vão responder toda essa questão. E aqui a gente pode colocar alguma anotação que vocês queiram, tá? E assim a gente fecha o nosso livro 1, a nossa unidade 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades e mandem para o tio dúvidas, sugestões, tá bom? Críticas sobre o que se vocês entenderam ou não entenderam, tá bom? Deixo aí a critério de vocês me ajudar nesse feedback aí. No mais é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa aula.